E aí, galera? Na boa, tamo junto. Pois bem, eu sempre que eu converso temas que se aproximem sobre educação, sempre alguém puxa a escola sem partido. Não foi diferente. Agora de manhã eu tive um debate ameno, tranquilo, sobre o assunto escola sem partido. E é interessante como esse assunto ele não desaparece, ele até pode aparecer mascarado, do tipo, o professor tem uma ideologia ou não tem, afinal de contas? E ao mesmo tempo, eu sou um leitor de Paulo Freire, portanto, a questão se o professor é ou não uma pessoa que tem ideologia, né? É algo que eu gosto de comentar. Pois bem, e aí eu fiquei imaginando, como professor que sou, né? Eu fico imaginando situações o mais práticas possíveis para que eu possa explicar o que eu penso. Pois bem, fiquei imaginando o seguinte: imaginemos uma criança sob os nossos cuidados. Olha que interessante. À medida que ela vai envelhecendo, nós vamos contando para ela o mundo. Veja, antes dela ter a sua primeira relação sexual, nós informamos a ela, né, o que esperar disso. Seja tentando ser o mais técnico possível, né, falando das doenças sexualmente transmissíveis e, enfim, os cuidados que se tem que ter. Antes desta pessoa se tornar um trabalhador, nós informamos a ela o que é o trabalho, o que esperar disso, enfim, né? A primeira vez que uma criança vai pegar um táxi, eu explico para ela o que é isto, e tantas vezes a criança pergunta: o que é isto? Né? Para que isto? Qual o sentido disto? E ela, até um certo momento da sua vida, ela aspira isso. Ela suga isso. Porque se está formando nela a possibilidade de ter uma questão crítica. Entretanto, veja que a palavra vai ser entrando nos espaços entre a realidade fática, a prática pura, o objeto puro, né? E a pessoa nós vamos colocando fala. Então, acaba que o mundo é um mundo falado, né? Não é um mundo tocado, lambido, sugado, mordido, comido, não. Ele é um mundo falado. Porque, por mais que tenhamos fisicamente fome, né, a sociedade já introduz o alimento que entende para aquela realidade que é o alimento mais saudável. Portanto, é um mundo falado, explicado. Claro que não é só fala, né? Eu sempre tenho que dizer, pode ser a escrita, postura corporal, o que oferecemos, enfim. Mas vamos dizer que tem linguagem. Então, quem fala traz o mundo para quem ouve, imaginando que é um bebê, né? Ou uma criança em desenvolvimento, um pré-adolescente, adolescente. Até que chega um momento, uns mais, outros menos, pensando em tempo, com mais idade, com menos idade, e essa pessoa começa a ter um reolhar, um refalar, um redizer o que lhe foi dito, o que lhe foi mostrado, o que lhe foi afirmado. Então é o momento dele falar o falado, né? Até que ele começa a falar de uma maneira, falar do mundo da sua maneira, portanto mais autônomo. Agora o mundo é meu, eu posso falar dele. E outras pessoas ouvirão. Percebem? Quando eu falo, tornei-me adulto, quando eu acho que eu estou autônomo para falar, outras pessoas me ouvirão e o processo retoma. Portanto, entre as coisas e a pessoa há um mundo teórico,
ao mundo explicado, ao mundo falado. Percebam a responsabilidade de quem fala. Se eu, que estou falando o mundo para alguém que me ouve, eu tenho um projeto, já uma reflexão sobre para que devo falar, para quem devo falar, o que eu quero dizer, e a responsabilidade sobre aquilo que eu quero dizer, o meu falar é um falar mais consciente, né? É um falar mais assim, responsável. Percebe? Não é um blá, 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 blá. É um falar que tem uma coerência mínima. Então, é preciso que tenhamos um projeto de fala, uma reflexão sobre a minha fala para que quem me ouve não saia prejudicado. Quando eu digo que eu devo ter um projeto, uma reflexão, uma orientação a priori, né? A priori, no sentido não fora de mim, mas eu pensei sobre o mundo e agora eu vou falar sobre ele, sou responsável pelo que eu falo, eu estou dizendo que eu tenho um lugar no mundo. Né? Eu tenho uma ideologia, sim, mas não é uma ideologia irresponsável, burra, que me implantaram, abriram um buraco na minha cabeça e enfiaram para dentro. Eu refleti, refleti e refleti. Percebam? E tanto mais eu sou um sujeito crítico, tanto mais eu sou um sujeito que sei que estou falando para alguém que está me ouvindo, eu falo de maneira aberta. Ou seja, eu tenho a coragem de dizer, olha, entendo que é assim, assim, assim. E tu entendes o quê? E tu queres dizer o quê? Né? Eu penso assim, mas estou aberto para entender o que tu pensas, para que possamos pensar juntos. Não seria eu pensando comigo, tu pensando contigo, porque aí não haveria um diálogo, mas sim eu penso contigo e tu pensa comigo. Eu falo contigo, tu fala comigo. Desde os pequenininhos aos maiores, né, a esta abertura. Portanto, o fato de eu ter pensado o que eu quero dizer e tomado um ponto de vista, né, que por enquanto é adequado ao que eu entendo que deve ser um ponto de vista que responde às realidades do mundo, ao mesmo tempo eu estou aberto. Então o fato de eu ter um lugar de fala, o fato de ter uma ideologia, se é que existe alguém sem ideologia, não faz de mim um doutrinador. Quem é o doutrinador? Doutrinador é quem não dialoga. É quem ouviu o mundo, lá quando criança, acreditou no que lhe foi dito e alguém lhe disse de maneira a não ouvir o que ele tinha a dizer. Alguém lhe disse de maneira de não lhe dar chance de fazer uma autocrítica. E, portanto, essa pessoa entendeu o mundo assim, não é aberta à discussão e essa pessoa fala do mundo, mas só fala. Ela não ouve, ou ouve pouco, ou ouve apenas para poder achar argumentos para manter a sua fala. Então eu só ouço para manter a minha fala. Bom, mas aí é uma patologia, né? Não é uma patologia mental, uma patologia de relações humanas, vamos dizer assim. Né? As relações se estabelecendo com aquela criatura de tal forma que ela está presa dentro do mundo que ela mesma criou. Então ela não dialoga mais, ela fala. Apenas fala e entende que as pessoas devem apenas ouvir. A escola sem partido, ela já inicia sua reflexão imaginando que professores, ou um grande número deles, são sujeitos patológicos, nesse sentido, são sujeitos não dialogais, né? São sujeitos que vão informando o mundo, que vão dizendo o mundo e que necessariamente esse dizer do mundo está equivocado. E que, portanto, falam de um mundo equivocado. A escola sem partido está preocupada em retirar a crítica, ao mesmo tempo que ela não quer uma ideologia crítica, né?
ela parece ter medo de uma cabeça fechada. Entretanto, né, ao retirar a reflexão, a criticidade, as cabeças se fecham. E também ao dizer que a linguagem do professor deve ser neutra, se é que existe neutralidade nesse mundo, e não há, evidentemente, né? Uma linguagem neutra é um sonho inalcançável e pernicioso, porque é preciso que as pessoas tenham um lugar do mundo para que de lá possam falar e compreender outros lugares do mundo. Então, retomando, se eu sei que eu tenho uma realidade e tenho muita fala, muito discurso, muita explicação, até o outro lado que tem uma mente que está compreendendo o mundo, é preciso sim que essas falas sejam dialogais. Que as pessoas troquem ideias em pé de igualdade umas com as outras. Lembrando que o ser humano é o único animal que trabalha. Como assim, professor? Trabalha, vai lá na fábrica? Mais ou menos isso. Trabalho, ou seja, o ser humano é um cara que transforma. Transforma o quê? A realidade. Ele trabalha, ele transforma, ele cria, ele constrói, ele destrói essa realidade. Portanto, falar, dialogar com as pessoas que vão trabalhar o mundo, que vão transformar o mundo, é essencial. Portanto, discutir ética entre professores, entre adultos, entre formadores de opinião, discutir a ética, discutir um projeto de vida, não proibir que as pessoas falem, que os professores falem, que os adultos falem do seu lugar de fala. Mas todas essas pessoas possam discutir como vão contar o mundo para os nascentes, para as pessoas que estão chegando aí. Nós vamos contar o mundo como um mundo feito apenas de sujeitos que desejam e consomem o mundo? Nós vamos contar a realidade como uma realidade que as pessoas usufruem das outras, né? Ou vamos falar que o mundo é um lugar de as pessoas agirem e reagirem umas com as outras? Alguma coisa como ninguém larga a mão de ninguém, né? No sentido de que estamos juntos, num único planeta, num único ecossistema. Percebem? Nós estamos sempre uns ligados aos outros. E é preciso que as discussões partam daí, sempre críticas, né? Sempre perspicazes e partindo do princípio inequívoco de que uns devem agir com os outros, nunca um sem o outro. Nunca um ignorando o outro, nunca um judiando do outro, alguns judiando de outros alguns, né? Mas todos juntos e, portanto, que construamos uma fala digna, que possamos contar para as pessoas como é o mundo. Um mundo vivo, um mundo que dá espaço para todo mundo, um mundo fraterno, um mundo em que é triste se falar que não há bens para todos, que há bens escassos e que alguns não terão espaço para consumir esses bens. Triste isso. Então, é preciso, portanto, desconstruir essa escola sem partido e colocar uma escola do diálogo, uma escola de contação de mundo, né? De um mundo sempre melhor e mais fraternos, até o ponto que essas pessoas, estes alunos, vão se tornando mais responsáveis por suas falas e, portanto, será a vez deles de transformar o mundo através de suas falas. Mas aí a responsabilidade é deles. A nossa já foi, já ocorreu quando nós contamos o mundo, né? Ensinamos a interpretar o mundo como um lugar fraterno em que ninguém pode sair desse mundo, né? O planeta é um grande navio e não podemos jogar ninguém na água
porque não há lugar fora desse navio, não há lugar fora da terra. Viveremos sempre nesta terra e deveremos conviver o mais fraterno que for possível nela e com ela. Abraço e até a próxima.